Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Caminosenshi, e após a nossa jornada pelas sombrias eras do Pleistoceno, onde exploramos os possíveis conflitos entre Homo sapiens e Neandertais, avançamos agora milhares de anos no tempo até as margens do Mar Egeu. Aqui, a narrativa de guerra toma forma em uma escala grandiosa, completamente diferente e também glamourizada na literatura, na história e também na imaginação coletiva. Aqui em Troia, os muros de pedra que resistiram por milhares de anos apontam uma história de orgulho, amor, traição e, acima de tudo, guerra. Muita guerra. Bom, seja ela realidade ou mito, a história da Guerra de Troia possui um papel central na nossa compreensão sobre os conflitos antigos. Narrada pelo poeta grego Homero na Ilíada, esta é a história de uma guerra que durou uma década, iniciada pelo amor proibido entre a bela Helena de Esparta e Paris, príncipe de Troia. A Guerra de Troia, com seus heróis e deuses, suas vitórias e derrotas, tornou-se um microcosmo da guerra, dos valores, do orgulho e também da eventual queda. E neste capítulo de Guerreiros do Passado, os conflitos que definiram a humanidade, vamos nos aventurar pela mitologia, pela arqueologia e pela história, explorando as realidades por trás dos mitos e examinando como a Guerra de Troia moldou nossa compreensão da guerra e dos conflitos antigos. Seja na realidade empoeirada das escavações arqueológicas ou nas palavras imortais de Homero, a Guerra de Troia deixa uma marca indelével na paisagem da história da humanidade. Então vai se preparando para uma viagem muito intrigante à antiga Troia, onde os ecos dos guerreiros caídos ainda ressoam nas ruínas antigas e as histórias cantadas milhares de anos atrás continuam a capturar nossa imaginação e intrigando até os dias de hoje. E enquanto eu solto a vinheta, você já pode fazer um baita de um favor para esse canal. Deixa aí seu comentário e like para ajudar no engajamento, e se é novo por aqui e gostar do conteúdo, se inscreva e ative o sininho. A nossa viagem começa na costa ocidental da moderna Turquia, no local da antiga cidade de Troia. Troia, também conhecida como Ilion, era uma cidade próspera na antiguidade, estrategicamente localizada no Estreito de Dardanelos, que conectava o Mar Egeu ao Mar de Marmara e, por extensão, ao Mar Negro. Diz a lenda, conforme contada por Homero em sua Ilíada, que a guerra começou quando Paris, príncipe de Troia, raptou a bela Helena, esposa de Menelau. O cara era rei de Esparta. E isso provocou a ira dos gregos, que se uniram sob o comando do seu irmão, o Agamenon, e navegaram em uma frota de 1000 navios para a cidade de Troia, dando início a uma guerra que duraria 10 anos. Sim, a guerra começou por causa de um periquito. Os gregos cercaram Troia ali por cerca de uma década, mas a cidade resistiu. E durante esse tempo, vários heróis se destacavam em ambos os lados. Entre os troianos, nós tínhamos Heitor, o primogênito do rei Príamo, que se tornou famoso por sua bravura e habilidade no combate. Isso inclusive é mostrado no filme. E do lado grego nós temos a lenda, o grande herói Aquiles, dito como invulnerável em todas as partes do seu corpo, exceto no calcanhar. Daí veio a expressão calcanhar de Aquiles. Por fim, a guerra chegou ao fim graças a uma tática astuta e engraçada dos gregos, que construíram um enorme cavalo de madeira, esconderam soldados dentro dele e o deixaram do lado de fora das muralhas de Troia como um suposto presente de despedida. Os troianos, pensando que os gregos haviam desistido da guerra e deixado um belo presente reconhecendo a derrota, fizeram a gentileza de arrastar o cavalo para dentro da cidade. À noite, os soldados gregos saíram do cavalo, abriram os portões para o restante do exército grego, que havia retornado sob o manto da noite, e simplesmente, naquele dia, Troia caiu.
Essa história, embora fascinante, é em grande parte considerada um mito, uma lenda. Mas será que é isso mesmo? Bom, a arqueologia tem fornecido algumas pistas interessantes sobre a realidade histórica de Troia, possivelmente apontando que ela realmente existiu. Quando mergulhamos no vasto campo da arqueologia, às vezes a linha entre a mitologia e a história pode se tornar um pouco nebulosa, embaraçada. No entanto, no caso de Troia, o mito e a realidade estão entrelaçados, mas de uma maneira bem fascinante. E por quê? Bom, durante o século XIX, um empresário alemão autoproclamado arqueólogo, o nome dele é Henrik Schliemann, eu não sei se eu pronunciei correto, que era fascinado pela Ilíada de Homero, decidiu procurar a verdade por trás do mito, algo que fazemos sempre aqui em nosso canal. Dá uma procurada em outras séries aí que você vai entender. Então, esse alemão, ele focou na sua busca em um local ali que fica no noroeste da Turquia, conhecido como Hisarlik. Então, escavações preliminares revelaram a existência de várias cidades empilhadas umas sobre as outras. Uma prática muito comum na antiguidade, né? Quando uma cidade era destruída ou abandonada, outra cidade era erguida por cima. Então, esse alemão, ele acreditava que a segunda cidade mais baixa, que ele chamou de Troia II, era possivelmente a Troia da Ilíada de Homero, ou seja, a Troia da lenda, do mito. No entanto, essa cidade data cerca de 2.500 anos antes de Cristo, muito antes do período tradicionalmente associado à Guerra de Troia. As escavações posteriores de outros arqueólogos sugerem que Troia VI e a chamada Troia VIIa, que são cerca de 1700 e 1250 a.C., mais ou menos a sua datação, se alinham melhor com a descrição que Homero traz de Troia ali em sua Ilíada. Troia VI foi uma cidade grande e próspera, com imponentes muralhas, que teria sido impressionante, né? Até mesmo para um exército invasor, e que possivelmente ela não foi destruída porque um exército invadiu. Segundo a teoria arqueológica, essa cidade provavelmente foi destruída por um grande terremoto que aconteceu por volta de 1300 a.C. Troia VIIa, que foi construída sobre as ruínas de Troia VI, é de particular interesse de todos os arqueólogos que querem descobrir a verdade sobre Troia. Ela existiu aproximadamente no mesmo período que a suposta Guerra de Troia ali de Homero, entre 1300 e 1180 a.C. Além disso, as evidências arqueológicas mostram que Troia, no caso a VIIa, encontrou um fim muito violento, com sinais de fogo, destruição, que foram encontrados pelos arqueólogos no local. Além disso, foram descobertos artefatos que sugerem um conflito muito direto, como pontas de flecha e também pedras de funda. Também, muitos dos corpos encontrados daquele período tinham ferimentos que poderiam ter sido causados por armas. No entanto, apesar desses indícios, não há evidências definitivas e significativas de que essa destruição tenha sido resultado de uma grande guerra, muito menos a guerra que foi descrita por Homero. Fora agora do campo da arqueologia, há algumas outras pistas que sugerem que a Guerra de Troia pode ter sido sim uma realidade, ou ter tido base em um fato real, em algo que aconteceu. Registros dos hititas, uma poderosa civilização da Anatólia, que morava naquela região na época, mencionam um reino conhecido como o Ilusa, que alguns estudiosos acreditam ser Troia, a Troia que foi relatada por Homero. Além disso, esses registros hititas mencionam conflitos nessa região durante um certo período de tempo. Portanto, enquanto não temos uma prova definitiva da Guerra de Troia, arqueologicamente falando, esse aí pode ser um grande indício para alegar que Troia realmente existiu. Existem muitas outras evidências que sugerem que uma cidade, possivelmente a Troia de Homero, existiu no lugar ali, naquela região, em uma determinada época,
e que teve também um fim violento, mas ainda está no campo especulatório. Se essa guerra foi épica, né? Se essa guerra de fato existiu ou não, se ela é apenas um mito ou não, somente o tempo e os avanços arqueológicos para poder bater o martelo definitivo sobre essa questão. Mas agora eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Você acha que Troia realmente existiu? Que aquilo que Homero contou realmente aconteceu? Bom, minha opinião pessoal é baseada um pouco na teoria dos antigos astronautas, que eu não abordei nessa série, tá? Eu quis trazer apenas os fatos e tal pra gente estudar mesmo, mas eu posso fazer uma outra série abordando sobre esses conflitos antigos associados à teoria dos antigos astronautas que tiveram intervenção não humana. Se você quiser, deixa aí um comentário. Eu sei que você quer, vocês são danadinhos, eu conheço vocês. Na minha opinião, tá? Troia realmente existiu. Ela foi muito mais antiga do que estão propondo. Muito mais antiga mesmo. Mais antiga até do que a descrição de Homero. E houve uma intervenção não humana. Pode me chamar de maluco à vontade, eu vou entender. Se você é novo aqui no canal, eu vou entender se você falar isso. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer uma série falando sobre intervenção não humana, extraterrestre, vamos dizer assim, nessas guerras, nessas grandes guerras do passado, tá bom? Não perca o próximo capítulo dessa série aqui, que nós não vamos abordar, não vamos fazer conexão com a teoria dos antigos astronautas, mas será intrigante da mesma forma. Espero vocês. Um grande abraço.